Bom dia, meus amados irmãos, em Jesus, uma excelente manhã para todos nós. Estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário. Sejam todos muito bem-vindos e, meus amados irmãos, para começar o nosso domingo com uma reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, eu convido para que hoje todos nós possamos começar serenando um pouquinho os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento até a Deus, nosso Pai, e pedindo humildemente a Deus que Ele nos proteja no dia de hoje, que Deus nos conceda a força para enfrentarmos tudo o que chegar em nosso dia. Que Deus nos conceda, meus irmãos, aquela força que vem da alma para aurirmos um pouco mais de fé, um pouco mais de paciência, para não agirmos de forma precipitada no dia de hoje, mas que possamos ter mais paciência, mais calma em nossas atitudes, mais ponderação antes do falar. Que Deus possa, meus irmãos, fortalecer a cada um de nós, para que cada palavra, cada atitude nossa, cada escolha, possa estar em perfeita sinfonia com os acordes divinos. Que Deus possa descer sobre cada um de nós, sobre cada lar da nossa fraterna humanidade, o teu amor. O teu imenso amor que nos renova para a vida. Que hoje e sempre Deus possa nos abençoar. Bom, meus irmãos, com o nosso coração sereno, elevado até a Deus, nosso Pai, com os nossos pensamentos também elevados até a Jesus, o nosso grande irmão, o nosso mestre, o nosso guia, Jesus de Nazaré, vamos juntos aqui iniciar a nossa reflexão deste domingo, a qual hoje, meus irmãos, eu gostaria muito de começar com uma pergunta do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, só para contextualizar aqui para todos nós, diariamente, em nossas reflexões aqui, nestes minutinhos que nós partilhamos aqui juntos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a nossa base. O Evangelho segundo o Espiritismo é o que guia as nossas reflexões aqui. Então, a partir de uma passagem do Evangelho, nós extraímos ali, meus irmãos, um ponto de esclarecimento, uma reflexão, uma palavra de esperança para a gente compartilhar aqui diariamente juntos. Mas, meus irmãos, junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós também temos diversas obras dentro da doutrina espírita, no movimento espírita, que nos auxiliam nessas reflexões. Então a gente sempre partilha aqui, e já estamos até acostumados com isso, mais obras ao longo da nossa reflexão. Mas lembremos que a base é sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, meus irmãos, para agregar e somar para a gente, vamos aqui na pergunta 839 do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, o Livro dos Espíritos foi a primeira obra publicada por Allan Kardec, ditada pelos bons espíritos ali com respostas para todos nós. Então eram feitas perguntas e os bons espíritos ali traziam as respostas. E Allan Kardec catalogou tudo isso nessa primeira obra. Então, lá na questão 839 do Livro dos Espíritos, é feita a seguinte pergunta: é repreensível escandalizar, na sua crença, aquele que não pensa como nós? Por outras palavras, o que está sendo perguntado aqui? Será que a gente pode diminuir, inferiorizar, escandalizar o outro porque ele não pensa como a gente? Será que podemos
inferiorizar o próximo, porque ele não fez as mesmas escolhas, porque ele não pensa, não tem as mesmas atitudes que nós? Bom, e a resposta dos bons espíritos é clara para todos nós. Isso é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Meus irmãos, todas as vezes que inferiorizamos o nosso próximo, que julgamos ele, que diminuímos ou que maltratamos o outro verbalmente, porque ele não pensa como a gente, estamos faltando com a caridade. Essa é a resposta dos bons espíritos. É faltar com caridade. É golpear a liberdade que todos temos de pensar. Meus irmãos, quantas vezes nós já agimos assim, não é mesmo? Essa ânsia de obrigar o outro a aceitar a nossa opinião, a ficar falando e falando, até que o próximo pense exatamente como nós. Quantas vezes, meus irmãos, a gente já não agiu assim? Com um parente próximo, com um amigo, com um conhecido. Quantas vezes a gente já ficou falando na cabeça da pessoa, até ela fazer exatamente o que a gente quer? Quantas vezes diminuímos alguém através do julgamento, só porque aquela pessoa não fez em sua vida escolhas iguais às nossas? E geralmente a gente faz isso com frequência, meus irmãos, ainda aqui na Terra. Julgamos o próximo que não fez escolhas parecidas com a nossa. Como se ele fosse inferior, como se ele fosse menor por não agir como a gente. Meus amados irmãos, o nosso coração ainda é muito duro para com o nosso próximo. Queremos exigir, queremos mandar, queremos até mudar a vida do outro. Aonde está a delicadeza, meus irmãos, da nossa alma? Aonde que está a delicadeza no olhar que Jesus já nos ensinava há 2000 anos atrás? Essa delicadeza no olhar para com o próximo. Essa delicadeza de relembrar que cada um de nós tem uma jornada na vida. Que cada um de nós vai ter um dever, um compromisso diferente. E, sobretudo, que cada um de nós, como espíritos eternos, tivemos vivências muito diferentes uns dos outros. A gente já passou por diversas reencarnações. E cada um de nós teve uma reencarnação diferente do outro, com experiências na vida diferentes. E justamente por isso, o nosso olhar da vida nem sempre vai ser igual ao do outro. A nossa opinião nem sempre vai ser igual ao que a gente gosta, as nossas preferências. Meus amados irmãos, aonde está a nossa delicadeza no olhar de perceber a individualidade também de cada um de nós como espíritos eternos? Novamente, queremos exigir, mandar e obrigar muitas vezes ao próximo a agir exatamente como a gente, a pensar como a gente. Mas como isso é possível se a gente vem de caminhos tão diferentes, meus irmãos, nessa jornada eterna aí de espíritos? Olha, meus amados irmãos, é muito fácil a gente olhar para as escolhas de alguém e julgar. Julgar com maldade. O difícil mesmo é ter caridade e respeito
para lembrar que cada um de nós terá uma visão da vida e fará escolhas de acordo com seu livre-arbítrio. É muito mais fácil julgar. O difícil mesmo, meus irmãos, é ter caridade no coração para compreender que cada um de nós está escrevendo a sua história e fará as suas escolhas. E que, como os bons espíritos afirmam aqui na resposta da questão 839 do Livro dos Espíritos, ficar exigindo, escandalizar, diminuir, inferiorizar o outro porque ele não pensa como a gente é faltar com caridade. Bom, meus amados irmãos, eu gostaria de encerrar aqui com as palavras do querido espírito Miramês. Miramês, na obra Filosofia Espírita, vou deixar o volume da obra tudo certinho na descrição, ele irá comentar essa questão do Livro dos Espíritos. E eu peguei alguns fragmentos aqui dessa resposta comentada dele. Olha o que ele nos diz, que todo aquele que menospreza as opiniões alheias por não compatibilizarem com as suas, está cheio de vaidade e desconhece os direitos alheios. É uma falta de caridade, de amor, condenar alguém porque esse alguém não aceita os nossos pensamentos. Aonde está a liberdade de pensar e sentir que a vida nos deu? E eu encerro aqui com as palavras de Miramês dizendo: é preciso que reconheçamos que fazemos parte de um todo e cada alma tem uma tarefa diferente da outra. E os dons dados por Deus para o espírito são diversos. Cada um de nós reencarnou para cumprir uma tarefa e um compromisso diferente uns dos outros. Às vezes os nossos deveres é no âmbito da família, às vezes alguns vão vir com deveres no âmbito da sociedade, outros já vão vir em outras questões da vida. Então, como que a gente vai exigir que todo mundo siga o mesmo caminho, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias que as nossas, se cada um de nós veio para cumprir uma jornada diferente? Tenhamos caridade no nosso coração. Não julguemos ao próximo por ter pensamentos e escolhas diferentes na vida. Mas a exemplo de Jesus, sempre respeitemos, meus irmãos. Respeitemos a todos. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje, deste domingo. Ela foi inspirada na passagem do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19. E também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para cada um de nós, meus irmãos, que aqui se fez presente. Tenhamos todos um excelente domingo. Um domingo abençoado por Deus, nosso Pai. Que assim seja.